A gente conversa agora com o Dr. Jeffrey Schichini, um dos advogados de Felipe Martins, um dos casos mais injustos que o Brasil já acompanhou. Dr. Schichini, como sempre, apesar dessa lástima, desse desfecho por enquanto, bom dia e bem-vindo. Bom dia, meninas. Prazer imenso estar aqui com vocês. E sabem que é o primeiro programa, primeira entrevista que eu dou após o julgamento dessa farsa. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Que honra, que moral. A gente merece, o prazer é todo nosso, viu? O Schichini deve estar exausto. Juliana Moreira Leite começa com a primeira pergunta. Amigo, primeiro eu queria dizer, olha, você foi excelente, você foi literalmente o melhor advogado que o Felipe poderia ter. Você enfrentou o sistema com preparado, educação, raça, é um motivo de orgulho. Eu sinto muito porque, infelizmente, a gente sabe que é um julgamento de cartas marcadas. Você conseguiu desmontar toda a acusação deles, mas, olha, contra fatos não há argumentos, porém, para eles os fatos não importam. Mas, Schichini, ontem teve a condenação de 21 anos do Felipe Martins. Na cabeça daquele senhor, Alexandre de Moraes, qual foi o ponto mais grave da suposta atuação de Felipe no golpe que ele daria com o exército de Brancaleone? E como que você avalia o desfecho desse que vai ficando cada vez mais conhecido por um dos julgamentos mais injustos, políticos e mentirosos do Brasil? Júlia, minha amiga, obrigado pelas palavras, fico até emocionado porque vocês sabem que eu vou abrir o coração aqui para vocês. Eu tenho um defeito, muitos defeitos, mas esse defeito eu acho que é grande. Eu me envolvo muito com as causas. Eu tenho amigos advogados criminalistas que fecham a porta do escritório e vão para casa. Eu não consigo fazer isso. Eu me envolvo, eu sofro junto, eu viro amigo. E o caso do Azevedo e o caso do Felipe Martins acabaram comigo. Eu tô acabado. É como se um familiar meu tivesse sido injustiçado. Eu abro o coração para vocês. Eu tô mesmo ruim. Eu tô cansado, eu tô exausto, eu tô triste, eu tô chateado, porque eu conheço esse processo. E o inocente foi condenado a uma pena de 21 anos de prisão. Felipe Martins, ele é inocente. Nós provamos, Ju, nós provamos com documentos que o Felipe Martins não esteve nas reuniões. E o que mais eu fico triste é vendo a injustiça prevalecer como está prevalecendo e não há o que fazer. Olha só o que vocês estão ouvindo de um advogado, não há o que fazer. Eu estou recebendo enxurrada de mensagens. Eu não vou conseguir receber todas as mensagens que eu não vou conseguir responder todas as mensagens que eu recebi. As pessoas estão me perguntando, e agora, Schichini? E agora? E agora nós vamos recorrer para o Alexandre de Moraes. A gente vai recorrer da decisão do Alexandre de Moraes para o Alexandre de Moraes. E o pior, Ju, é que nós vemos o ministro distorcer as nossas provas. Eu vou dar um exemplo para vocês verem o que nós estamos enfrentando. Olhem só isso daqui. Tem uma reunião dia 19, tá? Reunião. Essa reunião começou às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã começou a reunião. A gente vem e traz o dado do Uber. Só um detalhe aqui. Esse dado do Uber, a PF, a PGR e o STF já tinham há mais de um ano e nunca nos forneceram. Nós, depois de muita insistência, um ano depois, nós conseguimos esse dado da Uber, tá? Então a reunião do dia 19, diz a Polícia Federal que a reunião começou às 7 da manhã e que Felipe Martins teria participado dessa reunião no Palácio da Alvorada e apresentado a minuta golpista. A gente traz a prova da Uber e a prova da Uber prova que Felipe Martins só chegou na Alvorada 14 horas. Ou seja, Felipe Martins chegou 2 da tarde.
A gente vem e fala, Excelência, Felipe Martins, pois bem, não esteve na reunião. Se a PF fala que a reunião começou às 7 da manhã e a Uber fala que Felipe Martins só chegou às 14, provado está que Felipe Martins não participou da reunião. Pronto. Jogo ganho, né? Não há o que contestar. O ministro usou essa prova, olha isso. O ministro usou essa prova para dizer: provado está que Felipe Martins esteve na alvorada, condenado. Então é esse tipo de coisa que nós estamos enfrentando. Provado que Felipe esteve na alvorada, sim, mas às 14 horas, não às 7, no horário que foi a tal da reunião. É dar murro em ponto de faca. Hoje de manhã eu cheguei de Brasília, essa madrugada, e hoje de manhã eu tomei um café com a minha esposa. E conversando com a minha esposa, desabafando ali com ela, o melhor lugar que tem pra gente conversar é em casa, na mesa, com a nossa família, né? E a minha esposa disse uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Minha esposa abriu os meus olhos hoje de manhã, ela falou assim, amor, você tá vendo que você está com as mãos limpas e o inimigo está com um fuzil? Como que você luta com as mãos contra um exército armado? É uma guerra inglória. Então, é nítido, está provado que Felipe Martins é inocente, o Brasil sabe que Felipe Martins é inocente, mas o que fazer? Nós vamos recorrer. Nós vamos recorrer e quem vai julgar o nosso recurso, Ju, é o ministro Alexandre de Moraes. Chiquini, bom dia. Muito obrigada por mais uma entrevista. Parabéns pelo trabalho ontem. Infelizmente, realmente é um processo político, não tem nada de jurídico ali, né? Principalmente você, com todas as provas de defesa, provando que o Felipe Martins não tinha nada a ver com aquele caso. Na última sustentação de defesa desse julgamento, você foi retirado por um policial do plenário do STF-1 por ordem do ministro Flávio Dino. O que aconteceu exatamente naquele momento? Você estava pedindo para exibir alguns slides? Você pode explicar para a nossa audiência, por gentileza? Claro que sim. Essa cena foi uma foto tirada pelo jornal Poder 360. Por sorte, tinha imprensa. Ali, na verdade, eu não cheguei a ser tirado. Ele não encostou em mim, mas ele se aproximou bastante e gritou comigo, mandando eu sentar. O que acontece? O advogado, e eu venho de uma escola do Tribunal do Júri, tá? A minha origem é Tribunal do Júri. Então eu sou um advogado combativo. E eu acredito que essa corte não está acostumada com advogados combativos, porque normalmente, antes, até esse processo da farsa da trama golpista, as causas que estão na Suprema Corte são causas de recursos de colarinho branco, né? Não são processos que discutem fatos e provas. Então a corte não estava acostumada a lidar com processos nesse formato, né? E agora eles quiseram isso, eles levaram para a Suprema Corte um processo que era para estar em primeiro grau, que são locais onde comumente, diariamente eu trabalho. Então processos como esse do Felipe Martins, eu atuo todos os dias em primeiro grau, né? E eles levaram esse processo para a Suprema Corte. E eu não estou ali para agradar ninguém. Eu estou ali para defender o meu cliente. E assim eu fiz. Quando eu estou com essa beca na tribuna, ali é o Jeffrey representando o cliente. Ali eu estou na defesa do meu cliente, né? E naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes trouxe uma informação inverídica. Ele disse o seguinte, que ele não ia autorizar eu mostrar um documento no slide porque esse documento não estava no processo. Só que é mentira isso. Esse documento estava assim no processo, me recordo inclusive da página 267. Eu vou à tribuna para fazer um apontamento de fato, é uma questão de fato, isso é natural, isso é normal, isso é comum, isso é corriqueiro dos tribunais. O advogado vai até a tribuna e fala, excelência, só um apontamento de fato? O ministro presidente fala, pois não, doutor, só um apontamento fático. Eu ia dizer assim, só para constar, o documento que o ministro informou está na página 267. É tudo que eu ia falar. Então eu chego na tribuna, a hora que eu falo, ministro, só um apontamento de fato, o Flávio Dino já fala, tá indeferido, você não tem a palavra. Isso não pode fazer. Quando o advogado fala que tem uma questão de ordem, tem que permitir que o advogado fale.
Não há hierarquia entre juiz, Ministério Público e advogado. Quando o advogado fala a questão de ordem, tem que ouvir. Se a questão de ordem não for útil, ele descarta, mas tem que ouvir. E o Flávio Dino imediatamente diz: está indeferido. Eu peço uma reconsideração, que é usual também. Você pede uma reconsideração. Quando eu peço a reconsideração, um policial já se aproxima da tribuna e já grita comigo. Ele dirige a palavra para mim e fala: vai sentar. Eu não vou admitir isso. Desculpa. Eu não admito isso. E eu olhei para o policial e eu fui educado, mas eu fui firme. Eu disse: você não pode dirigir a palavra a mim. Eu estou no exercício legítimo da defesa. E o policial começou a bater boca comigo. Senta agora, vai sentar, vai pro teu lugar. Quando eu olho pro ministro Flávio Dino e eu falo: ele vai me tirar da tribuna? Aí o Flávio Dino responde: fui eu que mandei. Quando eu percebo que o clima ficou pesado, porque pela imagem você não consegue enxergar o ambiente, mas existia uma coluna de policiais, 6 policiais, que todos deram um passo à frente. Então eu percebi: se eu insistir que eles vão me prender. E aí é a arte da guerra, você tem que agir com estratégia. Né? Tudo que eles queriam ali, obviamente, era me prender, eu não ia dar esse gostinho para eles. Então, de fato, eu dou as costas para a tribuna e vou sentar, porque eu ainda tinha a sustentação oral do Felipe de 1 hora. Sentei no meu lugar, respirei, né? Acharam que iam me desestabilizar, não me desestabilizaram. Eu estou acostumado com isso, como eu falei para vocês, eu venho do Tribunal do Júri, estou acostumado com situações muito piores do que essa, obviamente, e me deram a palavra por 1 hora, eu fui e disse o que tinha que ser dito e o que eles tinham que ouvir. Foi isso que aconteceu. Dr. Jeffrey, um prazer tê-lo aqui. Reforço aí as palavras da Julie. Parabéns pela coragem, parabéns pela determinação, pelo trabalho. Tenho certeza que Felipe Martins não poderia ter uma defesa melhor, né, e tão aguerrida nesse momento. Jeffrey, a minha pergunta é a seguinte: Felipe acabou condenado por um crime que não aconteceu, né? Foi preso por uma viagem que não existiu, por reuniões que ele não participou, por uma minuta inexistente de um golpe que nunca aconteceu. E olhando para frente, o que pode mudar esse cenário, né? Há alguma esperança? E aqui eu gostaria de ouvi-lo em 2 frentes. Uma, em relação aos Estados Unidos, o processo lá continua. Quem foi que inseriu o nome do Felipe Martins ali na alfândega? Será que isso pode trazer para a gente alguma esperança? Agora eu fico preocupada porque agora a gente viu a suspensão da Magnitsky, também eu tenho dúvidas se os Estados Unidos querem, né, ou não fazer de fato essa investigação e também me pergunto se esses nomes serão divulgados. Tem uma questão. Outra questão é que isso tudo trouxe para a gente aquela sensação, quer dizer, trouxe a real, né, que nós aqui no Brasil precisamos cuidar dos nossos problemas. E aí aqui em relação ao Brasil, o que pode ser feito no futuro para, de fato, fazer justiça a Felipe Martins e a todas essas vítimas do 8 do 1? Muito legal a tua pergunta e eu já estou começando a pensar no futuro. A gente precisa, com urgência, de uma reforma do sistema de justiça. Existe solução para o Brasil e a solução é uma reforma do sistema de justiça. Eu estava vindo para o escritório há pouco e vinha ouvindo que já começou no Senado Federal a discussão do PL da dosimetria. Eles estão discutindo no Senado o PL da dosimetria ou anistia, né? Está uma grande confusão. Eu vejo que a pauta principal para 2027, né, a eleição é 2026, então o Brasil retorna em 2027, a pauta principal é a reforma do sistema de justiça. Hoje nós temos um formato em que o sistema de justiça ele é muito alargado. Então o Poder Judiciário pode tudo. E o Poder Judiciário é um poder constituído, como qualquer outro. E todo poder constituído tem que ter limites. E o sistema de justiça tem que colocar freios ao poder indiscriminado do Poder Judiciário. O formato que nós temos hoje, o Poder Judiciário, ele governa o Brasil. Então não há como o povo questionar uma decisão judicial, não há como o povo enfrentar esse regime de justiça que aí está. Então eu vejo que
a pauta principal, até a resgatar a justiça, é uma reforma séria, drástica do nosso sistema de justiça. Agora, o que nós precisamos de imediato é um confronto à altura com esse sistema que se instalou. Só que hoje, com o atual parlamento que nós temos, isso não vai acontecer. Então, infelizmente, eu digo a vocês, a única chance, talvez a última chance do Brasil, está nas urnas em 2026. Está nas urnas. Precisamos que o povo aprenda a votar certo, precisamos de parlamentares honestos, probos e com coragem de defender os interesses do povo. Enquanto isso não acontece, não há possibilidade de futuro no nosso país. Não adianta. Vejam que os interesses hoje do Congresso são só interesses egoísticos, só interesses pessoais. Com relação à sua segunda pergunta, ao caso do Felipe Martins dos Estados Unidos, eu não sou advogado da causa nos Estados Unidos, é a doutora Ana Bárbara, e ela, quase que diariamente, ela me atualiza de como está. Nós estamos, por essa semana, para ter uma solução de retorno do governo americano da inserção do nome do Felipe. Então está bem avançado, tá? Podemos ter nos próximos dias uma resposta oficial do governo americano sobre a inserção do nome do Felipe naquele sistema. O governo americano está com uma investigação séria em cima disso, mas sabemos que o governo americano também enfrenta dificuldades. Os Estados Unidos está numa polarização também muito grande, está rachado, a esquerda lá está muito forte. Veja, a esquerda já dominou Nova York, a esquerda já dominou Miami. Então o Trump, ele está enfrentando seríssimos riscos. Foi até um dos motivos de cair a Magnitsky, cair a taxação, porque o Trump, ele não é unanimidade, ele praticamente perdeu o Congresso. O Trump, ele precisava, inclusive, arrumar a própria casa, se proteger dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também vai muito mal politicamente, isso é uma realidade que pouco se fala aqui no Brasil. Então, o Trump enfrenta dificuldades políticas e é um dos motivos pelos quais também ele acabou fazendo acordos comerciais com o Brasil. Mas isso não muda o fato de as investigações no caso do Felipe Martins estarem avançadas, porque esse caso do Felipe Martins é uma pauta muito importante para o americano. O americano leva muito a sério a segurança do seu sistema migratório. E os Estados Unidos sempre venderam que eles têm o sistema migratório mais seguro do mundo. E esse caso do Felipe Martins veio a mostrar que há fragilidade no sistema. Então eles querem também chegar a uma solução e responsabilizar o culpado, porque é uma forma de dar uma resposta à população de que o sistema deles foi resgatado e permanece seguro. Nos próximos dias, se Deus quiser, segundo a advogada Ana Bárbara tem me repassado, teremos novidades. Certamente segue acompanhando, viu, toda essa novela infeliz, mas vamos juntos até o fim. E a gente sente por muito, conversávamos aqui nos bastidores enquanto você comentava, Chiquini, por você, pelo Felipe Martins e família, de doer o coração também, o rapaz que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, condenado aí a 14, 17 anos, penas pesadíssimas e não justificáveis. Aí eu queria falar com você sobre a dosimetria para saber o seguinte, você acha que essa condenação absurda de 21 anos em cima do Felipe Martins já foi decretada pensando num possível reajuste pela dosimetria? E também no fim da sessão de ontem, Moraes disse o seguinte: concluo aqui dizendo que sou contra o PL da dosimetria. Abro aspas para ele. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal. Porque isso seria, aí esse ponto, um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. Ou seja, em todo esse julgamento, você acha que Alexandre de Moraes também age muito mais querendo mandar recados e esse custo coloca aí vidas inteiras, anos de uma vida, de vidas variadas, estamos falando aqui do Felipe Martins, em jogo para mandar esse recado? Absurdo, né? É isso que eu tô falando.
A gente precisa de uma reforma no sistema de justiça. Como pode um juiz, o poder judiciário, dizendo que não aceita a alteração legislativa? O judiciário não tem que se meter em alteração legislativa. Quem decide lei é o poder legislativo. Quem discute leis é o povo. Isso que eu estou falando, a gente precisa colocar limites e freios a esse poder judiciário que quer falar sobre tudo, quer mandar em tudo, quer dizer sobre tudo. É inadmissível em uma democracia que o poder judiciário venha dizer se pode ou não pode anistia, se pode ou não pode impeachment, se pode ou não pode alterar a legislação, porque tudo isso é competência do poder legislativo e não do judiciário. Esse é o primeiro ponto. Agora, com relação ao PL da dosimetria, assim que o Paulinho da Força, ele divulga o texto, os parlamentares da oposição me mandaram o texto no mesmo minuto para a gente discutir. Eu li o texto e eu deixei bem claro a todos os deputados da oposição. A todos eu deixei bem claro. Eu falei, gente, esse texto ele é ruim. Eu deixei bem claro. Esse PL da dosimetria, ele é ruim. Por quê? Porque ele diminui muito pouco a pena. Muito pouco mesmo. Tá? Aí eles vieram, não, Chiquinho, a gente falou com o Paulinho e ele fez uma matemática. Eu fiz a matemática e eu falei, a matemática do Paulinho está errada. O Paulinho da Força está mentindo para vocês. Essa conta que ele está fazendo do quanto vai diminuir não é verdade. Tá? Então o texto do PL da dosimetria ele é ruim. Tem uma coisa boa nesse PL da dosimetria, que é o tempo de cumprimento da pena para progredir de regime. O que é progressão de regime? É sair de um regime para um mais benéfico. Então estou no regime fechado. Quando terei o direito de ir para o regime semiaberto, que é mais benéfico? Hoje, os presos políticos estão tendo que cumprir 40% da pena para ir para o regime mais benéfico. Esse PL da dosimetria diz que terá que cumprir 16% somente. Então, após cumprir 16% do total da pena, vai para um regime mais benéfico. Esse ponto foi bom. Tá? Isso, de fato, é vantajoso. Porém, tratando-se de um PL, sendo um projeto de lei, quando virar lei, então virou lei, tá? Ainda assim, os advogados dos perseguidos políticos terão um longo trabalho pela frente a conseguir aplicar essa lei. Por quê? Sendo uma lei, os advogados terão que provocar a justiça para que a justiça aplique a nova lei. É assim que funciona. Porque eu tenho uma condenação, veio uma nova lei posterior à minha condenação, eu tenho que provocar a justiça para que a justiça aplique essa nova lei. A gente chama de retroatividade da lei mais benéfica. É aplicar a lei nova mais benéfica a um caso que já passou. Entende? Então eles terão que fazer uma revisão criminal. A revisão criminal a ser julgada vai depender da boa vontade do ministro, da boa vontade do STF. Eu digo para vocês, uma revisão criminal demora 1 ano para ser julgada quando o tribunal está com boa vontade. Então imagine, esse PL da dosimetria vai ter todo o desgaste a ser aprovado, o Lula vai vetar, o Congresso vai ter que derrubar o veto. Aí virou lei. Virando lei, cada advogado de forma individualizada vai ter que ingressar com uma ação que se chama revisão criminal. Essa ação tem que ser no STF. Aí vamos depender da boa vontade do STF em pautar a ação. Pautou, vamos supor que pautou. Julgou, vai aplicar a nova lei? Legal, vai ter que fazer matemática. Tá, quanto que ficou a pena agora? Faz um recálculo para ver se tem o direito a progredir. Então, na prática, esse PL da dosimetria não vai trazer grandes reflexos. Além de diminuir pouquinho a pena, é uma lei que vai dar muito trabalho aos advogados a ser aplicado. E o preso político que não tiver advogado? Será que a Defensoria Pública vai defender esses perseguidos políticos? Duvido. A Defensoria Pública não faz revisão criminal. Então, tem muita água para rolar, tem muito trabalho pela frente e, infelizmente, quem está pagando esse pato, né, quem está pagando esse preço, é o povo de bem. Hoje, ser de bem no Brasil, ser ordeiro, ser honesto, está custando um preço muito alto.
Não está nada fácil para a gente o momento atual do Brasil e especialmente esse fim de ano bastante difícil de manter esperança, de continuar a luta, mas nós vamos, é claro, estamos juntos. Dr. Jeffrey Checchini, obrigada como sempre pela participação aqui em Hoje com Elas, especialmente nessa data de hoje. Força! Vamos combinar nossos próximos encontros aí, estaremos acompanhando suas movimentações. Meninas, eu que agradeço, eu adoro vocês são incríveis, eu sou fãzaço do programa, esse chat maravilhoso, eu estava acompanhando as mensagens aqui, obrigado, gente, pelo carinho. Tá? E continuem, vocês são essenciais, a força de vocês, mulheres, é que nos dá esperança a prosseguir. Graças a Deus existem mulheres fortes como vocês. Obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado pelas palavras. Você é bastante especial, viu? Grande abraço, até uma próxima. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.